Gatas e gatos do meu plantão, cheguei! Muito bem-vindos a mais um Café Sem Açúcar. E hoje o programa é daqueles que mexem com o coração. Nosso convidado é um personagem raro na vida pública brasileira. Um homem que consegue reunir política e poesia, gestão e sensibilidade, fé e cultura. Um homem que tem profunda paixão por Curitiba e por nosso amado Paraná. Uma personalidade que desperta admiração, provoca debate, emociona muita gente e definitivamente nunca passa despercebido. É com muita alegria e muita honra que eu recebo Rafael Greca. Uma salva de palmas! Seja bem-vindo! É uma imensa alegria estar aqui nesse Café Sem Açúcar, coisa que eu aprecio muito desde que quando desisti de ser magro. Porque daí comecei a tomar café sem açúcar, nunca mais engordei nem emagreci, fiquei do mesmo tamanho. Agora com a injeçãozinha, o Monjara, estou encolhendo um pouco. Já perdi 15 quilos de furo na cinta. Bastante! Sim, e estou muito alegre pela possibilidade de ser pré-candidato a governador do Paraná e mais alegre ainda de poder estar com você nesse estúdio tão simpático e participar do seu blog, onde o papo é sem filtro e o café é sem açúcar. E eu quero começar da maneira mais certa. Quero perguntar para o prefeito: quando o senhor fecha os olhos e volta lá atrás na infância, qual a primeira lembrança que aparece? O cheiro da minha mãe, o peito materno, o carinho que eu sempre recebi no meu berço curitibano. A presença do meu pai, que não deixava de vir nos abençoar, a mim e o meu irmão, no quarto onde dormíamos. E a presença também, para dar boa noite, do meu avô, Manuel Valdomiro de Macedo, que em idade avançada morava na nossa casa e que foi o meu mestre de vida, porque ele era o único avô que eu conheci. O meu outro avô, Rafael Greca, morreu antes de eu nascer, por isso que eu me chamo Rafael. Fui a primeira criança da família que morreu depois, a primeira criança que nasceu depois que meu avô morreu. E eu me fui chamado Rafael Valdomiro. O primeiro nome era do avô Rafael, que eu não conheci, o outro era do avô Manuel Valdomiro, que eu conheci e com quem eu convivi até ter já 25 anos, 30 anos. Foi o avô Valdomiro que me ensinou a amar Curitiba, o Paraná, São José dos Pinhais, a conhecer os nossos rios, a nossa geografia, a nossa história. O meu avô Valdomiro era um entusiasta da madeira. Ele trabalhava com madeira e com erva mate. Ele sabia escolher as tábuas mais perfeitas, sabia que os móveis de embuia eram os melhores e sabia também que jamais se cortava uma árvore se não fosse na lua minguante. Para quê? Para que a árvore pudesse depois renascer das suas raízes. A ideia desse povo antigo também fez com que meus tios Greca me ensinassem a seda da pedra, aonde colocar dinamite para rasgar a pedreira de alto a baixo, sem explodir demais o maciço de pedra. Por isso que Curitiba tem aqueles monumentos gigantescos no centro da cidade, como na Praça Santos Andrade, na Praça Tiradentes, onde a pedra, porque a seda foi respeitada, ficou inteira. Sensacional, né? Prefeito, como que foi o Rafael criança? Que tipo de filho que o prefeito era? Um menino muito amoroso, que tinha muita vontade de ler, que ficava triste porque não sabia escrever o seu nome inteiro, que reclamava pro avô, para as tias, pro pai e para a mãe,
que o meu nome é muito comprido, me deram um baita nome, Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Eu dizia, eu vou ficar analfabeto para sempre, porque nunca vou saber escrever meu nome por inteiro. Daí meu avô ficava muito brabo, o avô Valdomiro, dizia, então tira o meu nome, tira o meu nome. Depois a gente desirritava ele, acalmava ele, e eu tenho muito orgulho e até hoje sou o Rafael Valdomiro. E geralmente chamavam de Valdomiro ou Não, Rafael? de Rafa. Rafa? Encurtava o nome. Sempre Rafa, Rafa, Rafa. Quando era muito pequenininho, de Tico. Porque eu era um tiquinho. Era pequenininho. Sim. E qual ensinamento da sua mãe que permanece viva até hoje? A fé. Nada se compara a um cérebro que crê e nada se compara também a um cérebro que lê. A minha mãe era professora, ela estudou no Colégio Cajuru, das Freiras de São José de Chambéry, lá na Avenida Afonso Camargo. As mesmas freiras que tinham uma casa aqui em São José dos Pinhais, onde inclusive funcionou por primeiro a Prefeitura de São José dos Pinhais, que era muito bonita, era uma casa varandada, muito bonita, que depois acabou, em parte, sendo demolida e a outra parte foi conservada. Eu gosto muito de São José dos Pinhais, também gosto muito da devoção de São José, porque a família dos meus avós era a do comendador José Ribeiro de Macedo, que tinha engenhos de erva mate na região do Timbu, do Riachuelo, do Porto de Cima, e tinha muita devoção a São José. Esse São José que a Margarita dizia é o melhor para arrumar marido. Daí perguntavam por quê. Ela dizia, porque Santo Antônio tem muito freguês. Muitas moças pedem muito para Santo Antônio, daí às vezes ele entrega qualquer coisa. Agora, São José só entrega bom marido, e ela dizia, como você, meu gato. Olha! Prefeito, eu sou uma Greca Lovers, que eu já falei pra você quando o senhor chegou aqui. A chácara São Rafael das Laranjeiras, que fica em Piraquara, parece que conta uma história da sua família, certo? Sim. Tem a pedreira do avô, que foi comprada em 1901. Tem a casa Vila Laranjeira, que é onde havia os almoços de família, com todas as crianças. A minha mãe era a mais moça, o meu tio Olívio, irmão dela, era o mais velho. O tio Olívio era o primeiro dos 13 filhos. A minha tia número 2 era a tia Carmela, que tinha esse nome por causa do dia de hoje, que é Nossa Senhora do Carmo. Ela foi chamada Maria Carmela da Luz. Hoje era o seu aniversário. E todos os outros vieram vindo. As 3 últimas foram Loli, Mafalda e Terezinha, que eram as 3 graças, a minha mãe e as suas irmãs. Minha mãe ensinou todo mundo a guiar. Ela era uma moça sapeca, muito moderna, fez carteira de motorista antes de aprender, logo que aprendeu a dirigir. Como era a menina caçula, o velho deixava ela ter mais licenças que os outros, que eram mais velhos, e que as tias mais velhas também, que eram mais controlados. Eu acho que a minha mãe foi a primeira das grecas que casou, porque só casou depois que meu avô morreu, porque o ciúme do pai era grande também. E daí a Terezinha casou com o Eurico, que era o meu paico, ela era minha mãe Tele. Os dois casaram na Igreja da Ordem de São Francisco no dia 28 de maio de 1955. Pegaram o avião às 6 horas da tarde, que na época era um Convair, foram para o Rio de Janeiro, para um hotel em Copacabana, onde eu fui feito.
Um tempo eu fazia conta para ver se dava 9 meses, mas a minha mãe casou virgem. E eu era tão terrível que fazia essa conta. Imagina que barbaridade. Prefeito, mas eu ia perguntar qual canto ou objeto que tem lá na tua propriedade que mais representa hoje o senhor? Ah, os infinitos retratos meus com a Margarita, a mesa que pertenceu ao Barão do Cerro Azul e a nossa casa polaca, que depois da visita do Papa São João Paulo II, nós descobrimos é semelhante às que havia também na colônia Murici e as que havia na colônia polonesa de Araucária, Tomás Coelho, que ficou embaixo do lago do rio Passaúna. Quando foi para o Papa São João Paulo II vir a Curitiba, nós começamos a pesquisar toda a arquitetura de madeira polonesa, inclusive para convencer o governador Álvaro Dias que não deviam essas casas históricas ficar embaixo d'água. A primeira eu tirei e levei para o campo do Curitiba para receber o Papa São João Paulo II. É a casa da família Pianoski, que está hoje lá no Bosque do Papa e que é o símbolo da presença de um santo que veio nos visitar. Nessa casa nós entregamos para o Papa o pão e o sal, que é o símbolo das boas-vindas polonesas. Depois, o Valdir Assis comprou uma casa da colônia Murici, de uma família daqui, e é a segunda casa do Bosque do Papa. E daí veio a terceira, a quarta, a quinta, quando viraram 14 casas de polaco, o Jaime Lerner diz, parece uma Coab esse centro cívico. Então, não vou mais comprar a casa de polaco. Quando ele não quis comprar a casa de polaco dos Filipac, eu comprei para mim. E ela está lá na chácara, é o lugar que eu mais gosto, é a minha biblioteca. É uma casa de 1884, uma tora em cima da outra, todas elas montadas, podem montar e desmontar num mesmo dia, como uma espécie de Lego. Uhum. São casas de 10,5 metros por 5,5 metros. E que, com 9 toras, o pé direito de 9 toras, 9 toras bem grossas, dá um pé direito bem alto. E eu não fiz nenhum serviço sanitário lá, não tem banheiro, não tem cozinha, tem só livros, muitos livros, uma casa no campo para guardar o nosso coração. E por que preservar a história e manter a conexão tão viva com as origens é tão importante para você? O que significa a palavra lar? O que pode ser mais importante do que erguer um lar debaixo da sombra das araucárias? Nós somos paranistas. Nós descendemos de uma terra que tem as árvores mais lindas e as mais fortes. Os pinhais de São José, os pinhais de Curitiba, são árvores pré-históricas. Agora, recentemente, em Piraí do Sul, a Universidade de Ponta Grossa descobriu uma gruta com 50 pinheiros pintados na parede. Mas são grafites de 5.000 anos. Se são de 5.000 anos, é porque havia pinheiros há 5.000 anos. Uma vez eu fiz um programa chamado Meu Pé de Árvore com a Regina Casé, e a Regina Casé disse, Rafael, que bicho que nós pomos para combinar com os pinheiros? Eu falei, um dinossauro. Pois a Regina Casé não fez uma animação, ainda não tinha tanto inteligência artificial, e botou um dinossauro na minha chácara, do lado da minha casa polaca. E foi assim que nós começamos a descobrir que cortar um pinheiro seria como se hoje vivo fosse algum deles matar um dinossauro. Não cortem pinheiros, dá azar, não é bom, mudem de lugar a casa, amarrem os galhos, gostem dos pinheiros, porque representam a nossa identidade. Sensacional. Prefeito, quando o senhor fala da Margarita, a gente tem a impressão de que ela continua muito viva, muito presente dentro do coraçãozinho do senhor.
Mas você costuma dizer que a Margarita ela foi muito mais do que sua esposa. Você consegue dizer para nós o que a Margarita foi pro Rafael? Acho que foi minha cruz. Ela me treinou. Na verdade, ela me treinou para a vida social elegante, porque ela era mais chique do que eu. Ela era muito chique. Para ser mais educado, eu era mais grosso do que ela. E também me treinou para ser diplomata, me treinou para saber bem falar em italiano, falar em francês, falar em inglês, falar em português correto. Me treinou a não falar palavrões em hipótese alguma e me treinou a saber viver numa casa onde se põe bem a mesa, onde se recebe as pessoas com fidalguia e onde a gente aprendeu também que ninguém pode ser rico que não possa ler e ninguém pode ser tão pobre que não consiga ler. Por isso os faróis do saber. A ideia de que todo mundo tem que ter acesso aos livros e que no mundo da internet nada se compara a um cérebro que lê. A Margarita era poetisa. Ela escreveu o seu primeiro livro de poemas, que teve uma capa desenhada pelo Juarez Machado. Foi lançada na Livraria do Povo, mais ou menos ali onde foi depois a Livraria Guignone, na frente da Confeitaria das Famílias, na Rua 15. E o seu livro de poemas, O Dentro da Gente, foi um dos livros mais lindos que eu já li e que eu tenho até hoje na minha mesinha de cabeceira e em cima da minha mesa de trabalho. É um livro de uma menina moça, que não parece um livro já de uma alma antiga, de um espírito adulto. Eu acho que a Margarita era uma alma antiga que veio ficar perto de mim para me ajudar a ser o prefeito de Curitiba e que há de me ajudar a ser o melhor, o mais animado, o mais dedicado, o mais entusiasmado de todos os governadores do Paraná. Tô emocionada. Prefeito. Foi bom quando ela se despediu de mim, sabe o que ela disse? Me conta. Meu gato, eu estou muito satisfeita. Foi muito bom viver com você. Ai, que lindo. Foi muito bonito, muito bonito. E eu ia perguntar pro senhor qual que foi o momento que o senhor percebeu que havia encontrado a tua parceira de vida. Quando ela apareceu na Galeria de Arte Acaiaca, numa exposição do pintor gaúcho Carlos Scliar, na frente do Relógio das Flores, recém-chegada da Itália, vestida de azul marinho escuro, com o cabelo preso à espanhola e com o colo cheio de borboletas azuis, que eram broches de plástico parecendo cristal, e que era moda na época. E nunca me esqueci mais daquele sorriso bordado de borboletas, foi um alumbramento. Que lindo! E o que ela mudou mais na sua forma de ver o mundo? Primeiro, entender que o mundo começa em Roma. Que até uma viagem para o Paraguai só vale a pena se for via Roma. Qualquer lugar do mundo que a gente queira ver, a gente tem que se lembrar de Roma, da tradição da nossa fé católica, da força do latim e do grego, das raízes do classicismo, da ideia de ler personagens como, por exemplo, Aristóteles, que dizia assim: o que envelhece mais depressa? O que envelhece mais depressa é a gratidão. Os seres humanos são normalmente ingratos. O mundo de Roma é o mundo de querer deixar para o sucessor a cidade melhor, mais bonita e mais justa do que a gente recebeu do nosso antecessor. É o que, por exemplo, como governador eu quero fazer.
Eu quero entregar ao Paraná melhor, mais bonito e mais justo do que eu vou recebê-lo do governador Ratinho. Tem muita coisa que precisa fazer, o Paraná não está pronto. Aqui em São José dos Pinhais, por exemplo, muita coisa já foi feita. Com o Jaime Lerner, nós fizemos a Renault. Foi a Margarita e a Maria Elisa Paciorni, com o Jaime Lerner e eu, que conversamos com a Renault para trazer a usina Ayrton Senna para São José dos Pinhais. Pusemos na Fazenda Roseira, Caiê, que era a fazenda do Barão do Cerro Azul. A baronesa, quando o barão foi assassinado na Serra do Mar, fugiu e se escondeu aqui em São José dos Pinhais, morrendo de medo dos pica-paus, que eram sanguinários. Ela que era uma representante da ordem dos inimigos dos pica-paus, que eram os maragatos. A baronesa, escondida ali, vivia perto da antiga casa da serraria da Fazenda Roseira Caiê, depois. A serraria que deu origem à usina da Renault, que nós escolhemos de propósito, ficasse preservada. Porque aonde houve a primeira indústria de desdobramento de toras de pinho no Paraná, nós pusemos a primeira montadora. E esse São José dos Pinhais é parte da industrialização do Paraná, como é parte da história também, porque nós não podemos esquecer que o Arraial do Bom Jesus, depois São José dos Pinhais, era a fazenda da Borda do Campo dos padres jesuítas de Paranaguá. Eu conheço a história do Paraná e nunca vou maltratar os parnanguaras. Vou sempre chamá-los de parnanguaras porque a gente de Paranaguá. Não sou como outro candidato que pensava que Parnanguara era tribo de índio. Isso está errado. Verdade. Prefeito, tem alguma conversa ainda da Margarita que ainda o senhor repete assim mentalmente? Nós somos o bem que fazemos. Nos dias que nós fazemos o bem, nós existimos. Nos outros dias, nós apenas duramos. Para as crianças das escolas, gato, nós temos que dar para os pequenininhos o máximo. Eles podem só ter essa escola. Os 9 anos da escola pública municipal. Eles têm que receber o melhor. Eles têm que saber ler, escrever, contar, têm que saber ouvir música, têm que saber fritar ovos, têm que saber nutrição, têm que saber fazer compras para não comprar porcaria. Nós temos que colocar nos pequeninos o máximo que o conhecimento humano pode colocar, desde o momento em que, sendo crianças de creche, eles são como um cérebro, assim, que é um mata-borrão, que tudo que recebe de estímulo aprende, até o momento em que, se tornando quase adultos, pré-adolescentes, eles já começam a ter a sua própria vontade. Sim. A encíclica do Papa Leão XIV, que fala de inteligência artificial, adverte os cristãos que a escola tem que ser tão boa que não proíba as crianças das aventuras do aprendizado. Sim. E que jamais se coloque como coisa posta e verdade que não pode ser tocada o ensinamento da inteligência artificial, tipo, cala a boca você, porque a inteligência artificial já disse isso. O Papa Leão XIV diz, toda criança tem direito de errar, toda criança tem direito de ser criança, toda criança tem direito de se aventurar até conseguir a aprender. Não pode a inteligência artificial ser um pretexto para entregarem um mundo pronto, porque o perigo de um mundo pronto é que os algoritmos podem fazer um mundo que não seja justo. Sim. Algoritmos não têm ética. Algoritmos na internet chamam só o que dá lucro. Sim. Se você, por exemplo, é viciado em sexo e consulta muito a internet com cenas de sexo, a tua internet vai privilegiar as coisas que são eróticas. Se você gosta de engenharia,
A tua internet vai mostrar e vai privilegiar pontes, grandes obras de engenharia. Se você gosta de comida, pobres dos gordos que ficam com fome, porque só vai aparecer receita de bolo e de chocolate ainda. Se você gosta de moda, só vai aparecer futilidade, Sim. ou seda, cambraia de linho, tessituras, desfiles de moda. Se você gosta de automóvel, só vão aparecer carros. Isso é o que o algoritmo faz. Sim. O que é uma educação universal? É uma educação que contemple todas as gamas do conhecimento, da percepção de como crescem e nascem as plantas, a percepção de como a chuva penetra no solo, a percepção de como uma chuva torrencial pode provocar uma erosão e criar uma enchente, a percepção de que um rio jamais pode ser envenenado, a percepção de que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos e que a poesia também faz parte da vida, o romance também faz parte da vida. E nós devemos usar a internet como instrumento, sim. Não devemos nos afastar da internet, porque ela é extraordinária, mas devemos usar para o bem. Por exemplo, estou totalmente a favor de inteligência artificial que faça cirurgias do coração, que não invada as pessoas. Mudanças de fluxo de uma hérnia, por exemplo, dentro da barriga de alguém sem ter que abrir a barriga, é a melhor coisa do mundo. Sim. Agora, a inteligência artificial tem que ser um instrumento, sempre uma técnica, nunca um fim em si mesmo. E graças a Deus, Deus suscitou através do Espírito Santo esse Papa Leão XIV, que é uma inteligência fulgurante e que nos contemplou com essa primeira encíclica, que começa nos elogiando. Como é que diz a encíclica do Papa Leão XIV? Escutem todos que estão aí me vendo no blog da Ju. O Papa nos chama de magnífica humanidade. Magnifica humanitas. Magnificat humanitas. Nós não somos o cocô do cavalo do bandido. Nós não somos uma coisa para ser jogada fora. Nós somos os filhos da mulher e do homem, os filhos de Deus, a sua imagem e semelhança. Nós somos os que merecem ser felizes. Então, é essa visão que a Margarita sempre quis suscitar ao me dizer que desse às crianças a melhor educação possível. Depois da partida da Margarita, o que mudou mais profundamente dentro do Rafael Greca? A vontade de ouvir cada vez mais música, porque a música é a transformação do espaço em tempo. Entre as pautas de uma partitura de música, entra um tempo que a gente pode sonhar. E é exatamente a transformação do espaço em tempo, as notas bonitas de música, que me reconciliam com a dor da perda e que me colocam num céu onde eu tenho certeza a Margarita está sorrindo. Com certeza. Os anjos do céu têm que saber tocar harpa, porque senão ela vai reclamar, vai dizer que eles desafinam. Então ela entendia. Prefeito. Entendia e amava a música, por isso eu fiz um prêmio de música com o nome dela. Todos os anos, enquanto eu tiver recursos, eu vou dar 100 mil reais por ano para 10 jovens músicos, 10 mil reais para cada um, na oficina de música de Curitiba, para se empenharem na sua carreira musical. Legal. Prefeito, da onde que nasceu essa sua paixão avassaladora pela história e pela leitura? Que quando você está ensinando uma criança a ler, a Ivo viu a uva. Quando escreve o I, V e O, dá 3 tracinhos assim de luz na cabeça da criança. Isso se a criança estiver com uma touquinha ligada a um tomógrafo. Quando vê o Ivo, faz 3 risquinhos. Quando vê o Viu, faz mais 3 risquinhos. Mas quando vê as uvas, mais 3 risquinhos. Os 9 risquinhos
iluminam a cabeça da criança com a ideia de que o Ivo viu a uva. E isso é o aprendizado. A neurociência diz que cada letra que se aprende, cada fonema, cada som que se ensina, provoca na criança uma iluminação. É mais ou menos o prólogo do Evangelho de São João. E o Espírito se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus nem sempre o conheceram. Os seus vieram para serem iluminados. E ele veio para nos iluminar. A palavra de Deus é Logos. Logos quer dizer a palavra que ensina, a palavra que se aprende de cara, a palavra que nos ilumina imediatamente. O Evangelho de São João é um tratado de neurociência que todos deviam prestar atenção e refletir. Nós somos luz, nós somos filhos da luz. Nós podemos até nos tornarmos criaturas abjetas e horrorosas, como, por exemplo, os do caso Vorcaro, que não querem ajudar ninguém, só querem roubar os outros. Agora, essa vorcaria toda não faz parte da luz. Isso pertence às trevas. E eu quero ser, até o fim dos meus dias, um filho da luz. Prefeito, você teve o privilégio de se formar em engenharia pela UFPR. Qualquer dia você me chame de pré-governador, porque senão a neurosemântica vai fazer o povo pensar que eu ainda quero ser prefeito e o meu próximo prefeito vai ser o Eduardo. Eu vou votar nele de novo. Mas eu vou falar eu já falei que eu sou Greca Lovers e eu queria já ficar profetizando aqui, chamando o senhor de governador, né? De pré-governador. Mas então vamos falar pré-governador. Né? Isso aí. Então, beleza. Então, pré-governador, você teve o privilégio de se formar em engenharia e em jornalismo na PUC. Duas das faculdades mais tradicionais do estado. Mas sabemos que a maioria dos paranaenses não tem esse acesso, né? Na sua visão, como as pessoas comuns que não frequentam grandes universidades podem desenvolver uma cultura mais rica e em repertório no seu dia a dia? Até uma pessoa analfabeta pode ter cultura. O pescador da Barra do Saí, que me mostrou o horizonte e disse: doutor, quando a gente está em alto mar e a gente não vê a linha do horizonte, a gente sabe que a gente está perdido. Se borrar a linha do horizonte, não tem mais saída para a vida da gente. Então, todo mundo deve ter horizonte. Ninguém deve aceitar perder a linha do horizonte. E todo mundo tem que olhar para frente e querer sempre melhorar. O pescador pode ser culto sem ser letrado. O letramento não é condição para conhecimento. O saber dos índios é ancestral. Os povos originários transformaram a mandioca braba, que era um veneno terrível, na mandioca boa, que é o nosso aipim, que a gente come no prato delicioso chamado vaca atolada, programa de gordo dos melhores. Então, a gente tem que prestar atenção que o letramento não é a condição do conhecimento, mas o conhecimento pode nascer do letramento e multiplicar o letramento. E mais do que isso, nós precisamos sempre ouvir as lições da história. A história é a mestra da vida. Quando nós ouvimos a lição de que o pinheiro foi feito já existia no tempo dos dinossauros, há 5 milhões de anos passados, nós ouvimos uma lição de que nós temos que respeitar os pinheiros. Quando nós olhamos o Rio Iguaçu, nós olhamos o rio e sabemos que a gente pode olhar diversas vezes durante a vida um mesmo rio, mas nunca é a mesma água que a gente vê. E isso é Heródoto de Éfeso. É o ensino da filosofia, é a ideia da impermanência das coisas. Nós temos que trabalhar para que a escola tenha filosofia, nós temos que trabalhar para que ninguém seja pobre
tão pobre que não possa ler e ninguém seja tão rico que não precise ler. Nós não podemos ter políticos rasos como um pires. Sim. Rasos como um pires. Rasos como um pires. Sejam abominados nestas próximas eleições os políticos rasos como um pires. Tenham profundidade, entendam da humanidade, amem acima de todas as coisas. E se quiserem vir comigo, vamos juntos fazer o melhor pelo Paraná. Por exemplo, saneamento. São José dos Pinhais não está pronta. A Nina é ótima prefeita, mas São José dos Pinhais precisa ainda de 15% do seu território com redes de água e de esgoto. Na BR-376, saída de Santa Catarina, as pessoas não têm esgoto. Na colônia Murici, onde os polacos fizeram a sua tradição, as pessoas ainda não têm esgoto. Os restaurantes de costelão que tem lá na colônia Murici, e se os polacos enterraram todos aqueles ossos que tem lá, qualquer dia alguém vai escavar e vai pensar que na colônia Murici tinha um dinossauro. Mas não é verdade, é só osso de gente que comeu costela, inclusive eu e o Jaime Lerner, que ríamos muito com essa história. Nós brincávamos dizendo um pro outro, será que um dia alguém vai cavar a colônia Murici e vai pensar que aqui viveu um dinossauro que nós vamos tentar montar e nunca vamos conseguir, de tantas costelas que vivem lá? Mas também no bairro de São Marcos ainda não tem esgoto, no distrito do Barro Preto ainda não tem esgoto e no distrito do Miringuava ainda não tem esgoto. Eu falo mal? Não, eu falo bem. Eu quero fazer o esgoto completo, quero que os 100% de esgoto que eu fiz em Curitiba aconteça pelas mãos da Sanepar em São José dos Pinhais. Mas eu quero também fazer esgoto, eu, governador, no Rio Branco do Sul, que tem zero esgoto. Nossa! Zero esgoto. Em Doutor Ulisses, que tem 2% de esgoto. Em Bocaiúva do Sul, que tem só 50% do esgoto. Em Tamandaré, que tem, ainda falta 30% de esgoto. Em Itaperuçu, que ainda falta 50% de esgoto. E em Contenda, que ainda falta 30% de esgoto. E é muita coisa, né? Por que eu digo tais coisas? Para dizer que o governo do Ratinho não acabou Paraná, que precisa outro governador, que precisa vontade de fazer, que precisa alegria de fazer, que precisa inteligência de fazer, que precisa olhar para a reserva hídrica do futuro que eu comecei no Parque Costa, entre São José e Curitiba, para alagar o rio e a margem do rio até Porto Amazonas, para fazer uma grande reserva hídrica do futuro de 40 bilhões de litros d'água, que pode vir a se tornar a grande proteção da nossa grande cidade para uma outra seca que possa vir a acontecer. Um inverno muito seco já é seco. É tão seco que a represa do Miringuava está fechada, mas ainda não está cheia. Sim. Nem a represa do Miringuava está pronta. Podem inaugurar o muro da represa, mas só vamos inaugurar a represa do Miringuava quando a água sair na torneira. Sim. E para que a água saia da torneira, precisa que chova. Para que chova, nós precisamos plantar árvores. Se nós plantarmos tantas árvores como plantavam nossos pais e nossos avós, os rios aéreos que vêm da Amazônia e que são rios aéreos, segundo dizem os grandes meteorologistas, esses rios aéreos vão derramar chuvas sobre nós. E o Iguaçu vai ficar cada vez melhor, e a serra vai ficar cada vez mais verde, e o povo vai ficar cada vez mais limpo, e a cidade vai ficar cada vez mais alegre. E assim nós havemos de fazer a nossa cidade crescer. O Paraná não está pronto. Falta uma pista de 3 quilômetros no aeroporto Afonso Pena para que
o lugar chamado, eu acho que é Barro Preto, né, de um lado, e do outro lado é... Quisizana. Rio Pequeno e Quisizana. Rio Pequeno. De um lado é o Rio Pequeno, do outro lado é o Quisezana, que vocês chamam de Quisezana. Aprendam italiano, italianada. É Quisizana, quer dizer aqui se cura. É o nome de um palácio do rei de Nápoles, onde havia água em abundância termal. Por isso, o lugar se chamava Quisizana, que vocês chamam aqui de Quisizana. Mas nós precisamos fazer essa pista, porque hoje só vai meio avião para Lisboa, porque ele tem que levantar meio vazio para abastecer no Rio de Janeiro. Ou você vai para os Estados Unidos, tem que levantar meio vazio para abastecer em Porto Alegre, para depois ir para os Estados Unidos. Sim. Os portos... O porto de Paranaguá precisa de dragagem, porque o Paraná não está pronto. Os navios estão zarpando só com um calado de 13 a 15 metros. Mas o calado do navio pode ser 25 metros. Nós podemos ter um navio inteiro indo embora se nós tivermos o porto dragado. Eu quero ser governador para fazer tudo isso que falta. Não é ofensa nenhuma ao Ratinho, é vontade de trabalhar, é pôr o pé onde o governador tem que pôr e é pensar que o coração não sente aonde os pés não pisam. E que a cabeça não é para ser feita como um exercício de marketing. A cabeça é feita para pensar. O Tico e o Teco têm que conversar. E todos os dias tem que haver uma atividade de planejamento para fazer o futuro com a competência e a vontade que me move. E que há de mover todos os bons secretárias e secretários que eu terei. Acho que vou ter mais mulheres do que homens, como em Curitiba. Eu tive 8 mulheres na prefeitura. Uhum. Umas 80 que mandavam em mim. Mas 8 secretárias. E a Margarita como mentora, como crush. Uhum. Mas eu hei de ter uma grande equipe para fazer um grande futuro, um bom destino para o nosso amado Paraná. 3 vezes prefeito de Curitiba. De qual obra que o senhor, ou projeto realizado, o senhor sente mais orgulho? Farol do Saber, que é o primeiro, que é a Biblioteca de Alexandria, colocada no sul do mundo. Um farol como o Porto de Alexandria, onde os navios só podiam entrar se trouxessem livros. Os egípcios cobravam a taxa do porto de Alexandria, do Ptolomeu número 1 até a Cleópatra, que foi a Ptolomeia número 7, era sempre livros. Papiros da Grécia, não, papiros do Egito, ou papiros da China, pergaminhos da Grécia, livros de cerâmica da Babilônia, livros de metal da Assíria, mas sempre livros, muitos livros. Por isso, quando eu me lembrei do Ptolomeu Filadelfo, que foi o rei que fez a primeira biblioteca lá na boca do rio Nilo, no Egito, eu me lembrei de colocar um farol do saber na porta de cada escola de Curitiba. E depois, na terceira gestão, eu coloquei um farolzinho pequeno com terminais de internet em cada uma das escolas, mesmo daquelas que não tinham farol, e em cada um dos CMEs, mesmo onde as crianças ainda não sabiam ler. Por que tudo isso? Para provocar a ideia de que nós somos aquilo que aprendemos. E que o homem é o que o homem conhece. A mulher é o que a mulher conhece. O livro da sabedoria diz que nós somos aquilo que nós conhecemos. Então a minha melhor obra é o Farol do Saber. As outras todas, asfalto, saneamento, a canalização do rio Ivo, que fez com que Curitiba não inundasse mais,
Os grandes parques que nós fizemos, nós temos 55 parques em Curitiba, dos quais eu devo ter feito 35 deles. O primeiro foi o passeio público, foi o Visconde Toné que fez em 1884. O Jaime Lerner fez uns 6, entre eles o Barigui, que é tão lindo, e depois eu fui fazendo. Agora terminei com o Parque Papa Francisco, que é o número 55. O próximo vai ser o Parque dos Manacás, que está nascendo lá na Barreirinha, e que vai ter uma floresta de manacás, porque é uma árvore que gosta muito de borboletas. E lá nós vamos chamar de Jardim da Margarita. Vai ficar lindo. Porque como eu a conheci cercada de borboletas, Sim. eu quero que a cidade seja cercada de borboletas para eternizá-la. Quando o senhor viu ela estava com a blusa cheia de borboleta. Cheia. É. Mas essas não voavam. Eram cristalizadas. Mas não sei se... acho que ainda não eram chinesas, porque há 30 anos atrás a China não mandava tanto. Eu acho que ainda era feito na Itália. O senhor colocou teu nome à disposição para ser pré-candidato a governador. Qual a real diferença na sua visão prática entre o simples administrador e um verdadeiro líder político? Bom, veja, eu não sei se eu sou líder político a ponto de arrastar o povo. Quem vai dizer isso é a eleição. Mas com toda humildade, eu quero me apresentar também como 3 vezes prefeito de Curitiba, engenheiro civil e urbanista que tirou primeiro lugar no concurso do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Eu sou funcionário concursado de carreira. Eu me dediquei a Curitiba. E depois eu fui, ao fim das minhas gestões, nominado esse ano, no dia do meu aniversário, pela congregação da Universidade Tecnológica do Paraná como doutor honoris causa. E pela congregação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná como também doutor honoris causa. Eu sou 2 vezes doutor universitário sem ter feito curso para ser doutor. Eu fui reconhecido pela congregação dos professores pelo trabalho realizado. Se tudo isso eu posso lhes oferecer, eu peço que prestem atenção em mim nas redes sociais, @RafaelGrecaOficial, e também coloquem lá um emoji se gostam de mim, mas escrevam uma palavrinha, porque o algoritmo é burro. Se não escreverem que gostam de mim, o algoritmo finge que não me viu. Então prestem atenção nisso também. Pensando no futuro do Paraná, como que é? Eu não posso falar governador, eu tenho que falar pré-candidato a governador. Eu sou pré até o dia 2 de agosto. Sim. No dia 2 de agosto, jogo o pré fora. Então vamos e viro apurar. Candidato a governador. Então, pensando no futuro do Paraná, você recentemente trouxe uma reflexão forte para o debate político, questionando como candidatos que nunca governaram sequer uma cidade pretendem governar os 399 municípios. Porque eu não geri só a capital, eu geri o Paraná inteiro quando fui presidente da Coapar e fiz unidades habitacionais em 42 mil casas no interior. Eu fui também secretário da Casa Civil do Jaime Lerner. Eu fiz as vilas rurais em todo o interior do Paraná. E eu também fui filho do meu pai, que viajava no Jeep do DR, eu viajava com ele. Fiz muitas estradas com ele e vi muitas estradas nascerem. Eu tenho um plano rodoviário com 28 rotas que ainda não existem para oferecer para o Paraná. Mas eu tenho também o sentimento do meu coração de prefeito. Eu sei como são as dores de um prefeito. E que um prefeito de uma cidade pequenininha, como Laranjal, por exemplo, tem 3.500 almas. Ele precisa ser apoiado. Ele não tem quem faça um plano para ele. Ele, quando muito, tem um engenheiro que é um companheiro de luta, que está perto dele, mas ele precisa de um apoio
de um apoio de tecnologia de informação, de um apoio de planejamento. E a minha ideia é fazer 20 institutos de planejamento espalhados pelo interior inteiro. E fazer 20 regiões onde cada região vai ser tratada de maneira desigual. Fazer justiça é tratar de maneira desigual os desiguais. Um lugar muito rico ganha menos orçamento do que um lugar muito pobre. Um lugar sem escola ganha mais orçamento do que um lugar que já tem várias escolas. Nós não podemos esquecer que temos que tirar os alunos das 7 universidades estaduais do Paraná, das 3 PUC e das outras tantas 20 universidades tecnológicas federais do Paraná, botar toda essa gurizada para trabalhar no futuro do Paraná. E nós temos que provocar um grande mutirão de busca de ônibus urbanos movidos a biogás. O que é biogás? Cocô de galinha, de vaca, de boi, de peixe, carcaça de boi, de galinha, de vaca e de peixe. Tudo isso é um passivo que é orgânico. E tudo que é orgânico é o futuro. O futuro é orgânico. O futuro é verde. Eu quero ser o governador verde desse Paraná verde e azul. Eu não tenho medo de fazer os ônibus de Curitiba serem movidos, além da eletricidade das hidrelétricas, além do óleo diesel. No eixo norte-sul ainda é óleo diesel, que tem o contrato por um tempo, que depende dos navios do Estreito de Hormuz, que faz o Mr. Bush brigar com os ayatolás, e tem esse furdunço lá no Oriente. Nós temos que trabalhar onde tem energia. Onde é que tem energia? Na massa orgânica do Paraná, que nós não estamos usando. Tem 500 já usinas de biogás no interior, mas precisa haver muitos caminhões, precisa haver muita vontade, precisa haver empenho, tem que comover as 227, se não me engano, ou 257 cooperativas do Paraná, para que elas também entrem na vibe orgânica. Sim. Veja, nós temos a Coamo. Eu fui lá comer o carneiro no buraco outro dia, estava uma delícia. Todo mundo entrava, comprava o prato. Não era boca livre, era cooperativismo. E daí a comida era super bem servida. E lá estavam homens da inteligência do Dr. Haroldo Galassini, que foi o mentor da Coamo, um dos 75 primeiros fundadores da maior cooperativa do mundo, que é a Cooperativa Agrícola de Campo do Mourão. Há outros tantos, como os fundadores da Frisia, da Olhambra, como os fundadores da Entre Rios, como os fundadores da Vitimarsum, que é em Palmeira, a Entre Rios é em Guarapuava. O Paraná tem uma inteligência tremenda de cooperativismo. Tem muitas universidades. O Álvaro Dias fez 7 de graça. Os estudantes nem pagam para estudar. Então, nós temos que pôr tudo isso para trabalhar a nosso favor. Sim. E eu não tenho medo de fazer o futuro com a minha experiência do prefeito que eu fui, do ministro que eu fui, do bem que eu já realizei. Eu não tenho medo de fazer, e eu lhes digo em verdade, o que não se faz não existe. E não haverá inteligência artificial que faça um governador, por mais exibido que ele venha a se mostrar na internet, a pôr inteligência artificial nos governar. O senhor costuma... Quem tem que nos governar é o governador. O senhor costuma citar Ulisses Guimarães, dizendo que saliva é o combustível da política. É verdade. Como que o senhor enxerga a construção de alianças para governar um estado tão plural como o Paraná, sem cair no jogo da polarização radical que a gente vê hoje? Primeiro, pelo convencimento de todas as correntes políticas de que a polarização é uma desgraça.
O próximo governador do Paraná, vamos que a pesquisa de ontem fosse verdadeira, teria que lidar com o Lula. Ele está com 55 pontos. O Flávio Bolsonaro está com 47, né? O Lula seria o presidente eleito já. E eu, governador, teria que conversar com o Lula. Então eu não tenho direito de falar mal do Lula nem de odiar o Lula. Eu tenho que mais visitar o Lula. A mesma coisa se o governador fosse ao contrário a pesquisa e o Flávio Bolsonaro fosse o presidente. Como já foi presidente quando eu fui prefeito, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu respeitei muito e tratei muito bem. Fiz com ele a Previdência Pública de Curitiba com a ajuda do ministro Rogério Marinho. Fui conversar com eles. Então, um governante tem que conversar com Brasília. E tem que também ter na cabeça que o Brasil inteiro dá e Brasília tira. O Brasil inteiro dá e Brasília tira. O Brasil inteiro dá e Brasília tira. Deputados federais e deputados estaduais têm que se preocupar, e vereadores também, e prefeitos também, em trabalhar no sentido de que Brasília comece a dar e deixe de tirar. De que a reforma tributária não nos empobreça. E de que o Brasil seja, como sempre foi, a mais escolhida das nações da Terra. Curitiba tem a sua grife de gestão, mas o Paraná é gigante, né, prefeito? tem agro fortíssimo e no oeste e no nordeste o litoral. Como que o pré-candidato a governador consegue traduzir a visão de excelência urbana para a realidade do homem do campo e do interior do estado? Primeiro, por capacitação. Capacitação agrícola, capacitação pelo certificado agrícola rural de cada uma das 550 mil propriedades rurais do interior. Segundo, por capacitação dos prefeitos, por uma permanente escola de prefeitos. E terceiro, pela formação dos quadros técnicos do governo. Formação continuada dos engenheiros, dos arquitetos, dos advogados, dos procuradores e também formação continuada dos professores. Porque ensinar a quem ensina é exercer pedagogia. O que é um pedagogo? É quem ensina a quem ensina. Nós temos que ter uma permanente pedagogia com todas as categorias de pessoas que compõem o Paraná. Eu quero ser o grande pedagogo e quero aprender também para poder transmitir e ensinar aquilo que precisa ainda ser ensinado. O senhor, depois de anos no PSD, né, que ficou muito tempo lá, você tomou a decisão de se filiar ao MDB. Mas para viabilizar a tua candidatura a pré-candidato a governador, certo? Tava uma ratoeira, eles não queriam me deixar entrar. Daí eu escapei. Daí o senhor foi pro MDB. Não, ia ser bobo de ficar esperando que daí me matassem na convenção. E eu ia perguntar pro senhor o que motivou essa troca partidária. Exatamente o desejo de ser governador do Paraná e cumprir a minha história, sem interesses alheios à minha história, que eu identifiquei no grupo que cerca o governador atualmente. O governador Ratinho, falando em governador, o governador Ratinho Júnior decidiu ficar no estado até o final do seu mandato. E o PSD tem outro nome para candidato, né? Como que fica a sua estratégia no MDB nesse novo cenário? A mesma que eu sempre sonhei, fazer o bem, só falar bem, tratar bem o Paraná e deixar que o candidato do governador seja aprovado pela população. Todos vejam todos os perfis, todos olhem no fundo dos olhos de todos os candidatos e todos me pesem na balança do bem que eu já fiz. O senhor também já declarou... Coloco minha vida pública e pessoal em observação. O senhor já declarou várias vezes outros nomes do grupo, governistas, como concorrentes e não adversários, certo? Sim. O MDB vai com o seu nome até o final? Claro que vai. O Baleia Rossi
já me disse isso, eu estou procurando os aliados, o Sérgio Souza está comigo, o Pessutão está comigo, e o partido está motivadíssimo e emocionado com a minha candidatura. Senão, naquele dia que chovia canivete, que foi aquele sábado que nós fizemos a pré-convenção, nós não teríamos fechado a rua da Sociedade Thalia de tanta gente que foi. Não tem possibilidade alguma, então, do senhor ser vice-candidato a governador de ninguém. Não, eu não preciso mais ser vice. Eu já tenho que ser governador. Eu também acho. Eu gosto muito do senhor e dá pra ver o entusiasmo do senhor e o amor toda vez que a gente fala do Paraná, né? Aliás, no dia em que você lançou seu debate lá sobre o futuro do Estado, o senhor encerrou o seu discurso cantando o hino do Paraná. Sim. O que o senhor acha de eu fazer um desafio com o senhor e o senhor puxar um trechinho do hino do Paraná no gogó pra nós? Mas sem problema nenhum. Mas primeiro, eu quero te felicitar pela sua linda biografia, pelas lojas Juliana Tanous, e também pela vida do seu mitânio Tanous e da dona Sadiqa Ibrahim Tanous. Os seus pais foram um exemplo de pessoas que deixaram a Síria ancestral, a terra mais antiga do mundo, para vir fazer aqui no Novo Mundo, nesse pedaço do Novo Mundo, que é São José dos Pinhais, a sua família e a sua história. A sua história, Juliana, honra a memória dos seus pais, honra a travessia que eles fizeram pelas ondas do oceano, mas honra sobremaneira o seu amor pelo Brasil e pela sua cidade. Então, com muito prazer, eu vou cantar. Se você cantar comigo, vamos lá. Dentre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fulgir. Paraná, serás luzeiro, avante, avante, para o porvir do teu fulgor de mocidade. Terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Toda felicidade para você, Juliana Tanous. Gratidão! Uma salva de palmas para o nosso futuro governador. Governador, eu de novo, pré-candidato a governador, Rafael Greca. Tem duas perguntas que todo mundo que passa por cá tem que responder. O senhor vai responder? Responda. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, que todo mundo que passa por cá tem que responder. Para encerrar uma dúvida histórica que divide muita gente da nossa região metropolitana. Afinal de contas, o aeroporto Afonso Pena fica em Curitiba ou em São José dos Pinhais? Claro que fica em São José dos Pinhais. Na verdade, o nome Afonso Pena é da colônia Afonso Pena de São José dos Pinhais. Agora, naturalmente, a indicação geográfica da capital é sinalizada na indicação dos voos para as pessoas saberem que estão chegando em São José dos Pinhais para entrarem em Curitiba. Mas assim, posso falar uma coisa agora que é eu mesma? Não é de ninguém que está aqui? Quando o senhor for governador do Paraná, o senhor consegue me ajudar lá para colocar assim, Aeroporto Internacional Afonso Pena, São José dos Pinhais / Curitiba, para honrar nossa cidade? Mas naturalmente isso não faz mal nenhum a vocês, pois o que é, o que não é, não pode ser. Com certeza. Então, eu vou cobrar o senhor quando o senhor estiver lá, vou lá visitar pro senhor. E agora vamos para a segunda pergunta. Café com açúcar ou café sem açúcar? Sempre sem açúcar, porque todos os gordos tomam café sem açúcar. Sensacional. Eu quero deixar uma lembrança da nossa cidade pro senhor não esquecer de São José dos Pinhais. Quero deixar aqui que a gente tem o maior carinho, respeito e admiração pro senhor. Então, que eu escolhi, tá? Meu Deus do céu! Então, a nossa
Que exagero. caneca com o teu nome pro senhor não esquecer. E uma imagem sagrada. Do nosso padroeiro de São José dos Pinhais. Que eu amava tanto, que a Margarita ama tanto. E que lindo ele sentado. E como o senhor gosta muito de leitura também, eu quero te presentear com o livro Memórias Sanjoséenses, que é de uma autora aqui de São José, que é a Maria Angélica Maroche, pro senhor dar uma... E também mandei fazer a caneca do Café Sem Açúcar com o teu nome, ó. Não tenha dúvida que eu vou ler o livro da Maria Angélica, porque vou ficar mais impossível na história de São José. Me aguardem. Isso aí. Governador, soltar aqui que eu quero pegar na tua mão. Gratidão. Deus Muito abençoe obrigado. muito a tua jornada. Eu tô aqui torcendo por você. Tudo que eu puder fazer aqui por São José, sim, pode ter certeza que eu vou poder. E vou contar um segredo para vocês. Tá. As irmãs carmelitas são muito minhas amigas. E todas as vezes que elas precisam rezar por uma causa mais difícil, por uma pedra maior no caminho, elas invocam São José. Aí, viu? Acertei meu Vamos presente. invocar São José. Pessoal de casa, eu agradeço quem ficou com a gente até agora e espero vocês quarta-feira que vem, ao vivo. Será, Maria? Ao vivo no canal do YouTube. Tchau! Que